Hoje eu escrevi um texto e eu gostaria de compartilhar com vocês porque eu quero, talvez, fazer alguns programas refletindo sobre uma questão que me parece muito importante e que é o contexto em que nós estamos vivendo. Na semana passada eu publiquei um áudio em que eu falava sobre as peças do xadrez e que as coisas mais ou menos estavam claras, né? De um lado os militares, o Paulo Guedes, a turma do circo do Ministério da Educação e a turma do Bolsonaro, né? E eu escrevi um texto que diz o seguinte: superestimamos a burguesia. Já afirmei isso. Existe em nós, até mesmo em nós, a quase certeza de que o Bolsonaro é apenas um cisco que será retirado com facilidade por aqueles que o puseram lá depois de liderar a destruição do trabalhador brasileiro. Será mesmo? Estamos vendo o que são as coisas ou o que queremos ver? E se toda essa pantomima, esse circo de imbecilidades, esse retardamento mental oficializado, não é também o perfil dessa burguesia? É que para nós parece impensável que tudo seja um conjunto harmonioso da mediocridade. A economia, os fanáticos, os assassinos, os militares ineptos, os políticos, o Congresso. Por que temos de cindir esse conjunto, dando a uma ala a pecha de ser racional e a outra o vulcão de merda? Talvez porque ainda, sob a influência do iluminismo, creiamos que há um lado ilustrado no rol da extrema-direita, bem como nos militares, ou no jornalismo, ou nos juízes, etc. Precisamos crer na infinita capacidade de racionalizar e que tal capacidade está presente nos promotores do capital. E se não for assim? E se tudo isso for a expressão de algo com o qual não temos a menor ideia de como lidar? E se essa gente veio para destruir também aquele verniz social dos protocolos de Estado? E se afinal ingressamos naquilo que nós mesmos temíamos, ou seja, o fim da racionalidade, o fim da intelectualidade, o fim do bom senso, o fim do argumento? Guy Debord assinalou isso há mais de 30 anos. Talvez estejamos no interior do novo. Muitos analistas discutem essa questão da seguinte forma. Bom, tem um lado racional dentro do governo que discute e que caminha estrategicamente para impor as condições de uma economia de guerra contra o país. E de outro lado, essa turma que tem o poder político e tem o poder econômico de fato, deixou, porque era interessante fazer com que a turma da extrema-direita chegasse ao poder, mesmo que seja isso que nós estamos vendo agora, né? E aí, nisso, essa turma daqui parece que tem a segurança de que, ao conquistar os seus objetivos, vai descartar o outro lado. E se tudo isso for um conjunto só? E se tudo isso for a expressão de uma nova forma social de relações, baseado numa crise estrutural do capitalismo que está levando todo mundo à barbárie? E se tudo isso não passa de algo novo, com o qual nós ainda não sabemos lidar, e teremos que aprender a lidar com isso, porque isso atinge a todos nós de uma maneira ou de outra?
A burguesia, né, isso é importante dizer, né, os caras que têm o capital, os gestores, essa turma que controla o sistema financeiro e outras coisas mais, cada vez mais a gente percebe que é uma turma que erra o tempo todo. Todas as decisões, todas as ações que essa turma faz, tudo aquilo, todas as decisões que essa turma toma, em pouco tempo é preciso refazer. As guerras que são provocadas, as crises, a destruição das economias, as recessões, a inflação, tudo isso parece que não surte efeito, não é? Cada vez mais as crises vão aumentando e vão diminuindo o seu espaço entre uma e outra no tempo, não é? Então, eu penso que é importante também a gente começar a analisar esse contexto sobre outros ângulos e sobre outra perspectiva. À medida que essa turma que realmente tem o poder minou todo esse processo e queimou todas as pontes, chegando ao poder definitivamente, essa turma nunca soube de fato fazer política diretamente. Sempre viveu nos bastidores, não é? Sempre ficou ali na coxia, atrás da coxia, dando as cartas. Agora, com uma crise irreversível de um sistema que não é só um sistema econômico, mas é um sistema social, não é? Então, nós percebemos com alguma clareza que existe um processo contínuo, permanente de autodestruição e que faz emergir todas as formas, todos os conteúdos que estão aí ainda meio que no subterrâneo, né? A cada nova crise estabelecida a partir de decisões que são tomadas, e são decisões não só locais, regionais, nacionais, mas também globais, a gente vê que isso também libera todo o imaginário e todo tipo de discurso. Então, ao mesmo tempo que existe uma racionalidade, há um duplo caráter nesse processo, porque também existe uma irracionalidade. Uma consciência e uma inconsciência desse processo, não é? Então, isso tudo fica para mim muito evidente, porque faz parte de um conjunto. Há uma nova perspectiva nisso, há uma nova condição nesse processo todo. E por outro lado, aquele verniz, né, de um modelo de civilização que permitia que os estados pudessem de alguma maneira se relacionar, os protocolos, não é? A etiqueta, tudo isso está sendo jogado no lixo, não é? Por todos os lados a gente vê exatamente isso, uma luta. E aí também é uma luta não só do ponto de vista ideológico, mas também uma luta do ponto de vista da sobrevivência. Isso afeta, sobretudo, toda a construção simbólica, né? Todas as formações simbólicas que a sociedade tem, o discurso, a sua imaginação, os seus modelos religiosos, os seus modelos espirituais, a arte, tudo isso vai sendo desmontado, porque
o capitalismo foi, em algum momento, um projeto de civilização, no qual não era um projeto definido, planejado, planificado, calculado. Não. Um projeto que foi caminhando, foi absorvendo as culturas, foi absorvendo as pessoas, os países, os povos, com seus valores, suas tradições, suas histórias, foi absorvendo, e aquilo que não pôde ser absorvido foi colonizado, aquilo que não foi possível colonizar foi destruído. Então, foi um processo irreversível, digamos assim. Até que esse processo chegou na totalidade, atingiu toda a humanidade. E ao atingir toda a humanidade, agora a gente vê que não há mais para onde avançar. Do ponto de vista econômico, da exploração, da natureza, dos recursos naturais. Não é à toa que essa semana o governo francês já lançou um sinal de alerta e disse, olha, precisamos rever algumas coisas aí nesse capital, o negócio não está dando não. Nós não estamos conseguindo resolver nada. E de fato, veja o caso da Argentina. Foi uma promessa do ponto de vista neoliberal, e agora a Argentina está mergulhada numa crise sem fim, uma crise de ordem humanitária, famélica. Isso está nos afetando também, não por conta só da Argentina, né, mas está nos afetando porque também aqui nós estamos vivendo um processo de destruição muito grande. Nisso tudo, o que a gente vê claramente é uma condição em que nós estamos à deriva, não é? Estamos ainda na tentativa de manter algo que a gente não sabe se será mantido. Tentamos manter a nossa vida, o nosso cotidiano, como se nada estivesse acontecendo. As instituições mais ou menos caminham, mas ao mesmo tempo a tensão está presente, porque estamos também à deriva, não sabemos. As coisas se descolaram, né? Havia uma liga que mantinha as instituições, as relações de alguma maneira, tudo isso está sendo desmontado, está sendo destruído. Mas não está sendo destruído apenas porque existe meia dúzia de pessoas que dizem não, vamos fazer isso e vamos destruir tudo. Não. Há um processo de desmoronamento social em virtude das condições que o capitalismo está impondo para nós, porque ele não encontra mais possibilidade de uma adequação material necessária para poder continuar a ser o que ele é. O sistema financeiro está aí para provar e para mostrar que aquilo que nós produzimos, ou melhor, aquilo que a exploração sobre nós trabalhadores não é suficiente para poder fazer o sistema funcionar mais. Nem isso. Então, todas as tentativas têm sido praticamente frustradas e fracassadas. Eu tenho que voltar mais vezes a fazer essa discussão porque é uma coisa muito complicada, muito difícil, e eu não acho que apenas com um vídeo de 15 minutos a gente consiga alguma coisa nesse sentido, está entendendo? Então, fica aí a proposta dessa reflexão, tá? Vamos aprofundá-la porque nós estamos à deriva. Em todos os aspectos estamos à deriva.